Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho? Bom, hoje a gente vai entrar no tópico de transporte e distribuição. E essa aula, eu não sei se vocês já sabem disso, ela não é uma aula com uma elevada incidência de questões de prova, se eu comparar, por exemplo, com a aula de gestão de estoques. Por isso, o que é que eu fiz? Eu deixei essa aula mais enxuta, mais curtinha mesmo, para a gente só abordar aquilo que realmente é cobrado. Ainda assim, eu quero chamar a atenção de vocês e peço que vocês fiquem muito atentos ao assunto. Por quê? Porque ele é um assunto muito fácil, é um assunto muito tranquilo. Vocês vão ver quando eu responder algumas questões que é um assunto que é aquele tipo de questão que não dá para errar, porque ela é uma questão tranquila de ser resolvida, tá? Então, vamos lá então, vamos começar. Vou colocar o slide na tela para a gente iniciar a aula de hoje. Já aproveitando para lembrar vocês de que no início do slide, lá no final também, se eu não me engano, tem as nossas redes sociais. Se você teve alguma dúvida, algum ponto dessa questão que não ficou claro para você o suficiente, você pode mandar mensagem para a gente através de lá, tá? Pode entrar em contato para a gente sanar todas essas dúvidas. Ok, então, sem mais conversa, vamos iniciar a nossa aula. E eu começo essa aula de hoje trazendo dois conceitos. Tanto o conceito de movimentação, no sentido de movimentação interna, como também o conceito de transporte. A movimentação interna, ela é o quê? Ela é a movimentação de materiais que ocorre dentro da empresa, ao longo dos seus processos produtivos. Então, ao longo da cadeia de produção de uma organização, a gente tem a movimentação interna de materiais até que o produto ele chegue à sua versão final, digamos assim, e ele fique lá no almoxarifado, no depósito. Então, durante essa fase, a gente está tratando, durante essa fase que eu digo, durante o processo interno, a gente está tratando da distribuição interna, que envolve a movimentação desde as matérias-primas, dos componentes, de todas as peças, garantindo a continuidade das operações da empresa. A partir do momento que o produto ele está pronto, eu deixei um espacinho aqui para a gente complementar com algumas informações. Quando o produto está pronto, ele está pronto, está lá no almoxarifado, armazenadozinho, aí eu vou iniciar a minha fase de entrega para o cliente. Essa fase de que o produto está pronto e vai seguir para o cliente, ele já não é mais uma movimentação interna, como o próprio nome já dá para vocês perceberem isso. É o que nós chamamos de transporte externo mesmo. E o conceito de transporte, ele diz respeito, então, exclusivamente ao deslocamento de mercadorias finalizadas que partem do armazém em direção ao mercado, ao cliente, ao consumidor final. Então, movimentação interna é aquela movimentação dos produtos, das matérias-primas, dos componentes dentro da empresa ao longo do processo produtivo para que a organização ela funcione, que ela entregue o produto final. E a partir do momento que eu tenho o meu produto pronto, 100% pronto, completo, e ele está lá armazenado, dali, desse produto pronto para entrega do cliente, aí a gente entra de fato no conceito de transporte. A escolha da modalidade de transporte, por exemplo, se eu vou utilizar um transporte rodoviário, se eu vou utilizar um transporte ferroviário, essa escolha ela é influenciada por dois fatores principais. A variação no preço de venda do produto entre o local de origem e o local de consumo, e também o custo do transporte entre o ponto que ocorreu a produção até o destino. É o que nós chamamos, né, de frete. Então, entre o local da produção e o destino, esse custo ali é o frete. E esse frete, ele vai ser determinado, ele vai ser influenciado por alguns aspectos, como, por exemplo, características da carga no sentido de peso, vou colocar aqui, tá? Então, características da carga no sentido do peso, do tipo de embalagem, das condições de segurança que aquela carga pode precisar, das dimensões também, além de características da carga, o prazo de entrega,
Tudo isso vai influenciar nesse custo do transporte entre o ponto de produção e o ponto de destino. Dentre os modais de transporte que a gente tem disponível, é fundamental que vocês consigam compreender a diferença no sentido de vantagens e desvantagens de cada um desses modais, porque essa parte aqui é a parte com maior, digamos que maior probabilidade de cobrança na prova de vocês. Então, eu separei aqui as vantagens e desvantagens dessa série de modais para a gente ir discutindo sobre eles. Começando pelo rodoviário. O rodoviário, que é aquele transporte mais utilizado, é o mais comum, é o que a gente está mais habituado. Você, por exemplo, quando faz as suas compras pela internet, a maioria dessas suas compras, ela vem através do transporte rodoviário, porque o transporte rodoviário, ele domina cerca ali de 70% das cargas. Então, mais de 70%, na verdade, das cargas utilizam esse modal. Quais são as vantagens de utilizar um modal rodoviário? Eu tenho como vantagem a flexibilidade em relação a rotas, permitindo o entrega, inclusive, porta a porta, né? Você compra, por exemplo, o seu mouse pelo Amazon da vida, por algum outro site de compras, e ele vai chegar lá na sua portinha, o seu porteiro vai lá, vai te entregar, ou vai deixar na sua casa, na caixa de entrega, certo? Então, ele tem essa facilidade, essa questão da flexibilidade. A gente tem uma série de rotas disponíveis. Outro ponto que se relaciona com essa questão da flexibilidade é o alcance que ele tem a qualquer destino. Inclusive regiões mais remotas, regiões de difícil acesso. Esse tipo de modal, ele é o modal que mais consegue alcançar essas regiões mais complicadas de acesso. Em algumas bancas, vocês vão ver essa vantagem com o nome de capilaridade, tá? Então, eu vou até anotar aqui, porque se você ver com esse nome, você não vai errar. Entenda a capilaridade justamente como essa capacidade que o transporte rodoviário possui de alcançar praticamente qualquer destino. Sei que existem áreas que são realmente remotas, áreas que a gente só vai alcançar, por exemplo, através de um transporte como o aquaviário, mas a gente vai falar mais sobre isso um pouco mais à frente ainda. Outra vantagem, o curto prazo de entrega. Para distâncias curtas e médias, o transporte rodoviário ele geralmente é mais rápido. Então, curto prazo de entregas, aqui eu estou me referindo quando a distância também for curta. Então, ele é mais rápido, especialmente em comparação com um modal ferroviário. Se eu tenho uma distância curtinha ali, o ideal é que eu utilize o rodoviário mesmo. Além disso, ele é ideal para cargas urgentes e pequenas, mais utilizado em serviços expressos, em situações de emergência, e ele tem a necessidade que nós chamamos de menor necessidade de transbordo. Vou complementar aqui, quando eu coloquei necessidade, é menor necessidade. Menor necessidade de transbordo, no sentido de quê? De realizar entregas diretas. Então, isso faz com que ele evite o risco de uma avaria, de uma perda daquele material. E quais são as desvantagens? Em contrapartida, a gente tem no modal rodoviário uma limitação em relação ao volume da carga. Então, se comparado com o transporte ferroviário, com o transporte marítimo, por exemplo, esses outros dois eles conseguem transportar volumes muito maiores. Outra desvantagem, custo elevado para longas distâncias. Então, o custo por quilômetro ele é maior para longas distâncias se eu for tentar competir com um modal ferroviário. O modal rodoviário, ele realmente é melhor, ele é mais aplicado quando eu tenho distâncias mais curtas. Agora, imagine que você vai enviar um presente para uma pessoa, para um amigo seu, para um outro país. Sei lá, vai mandar para os Estados Unidos. Será que pelo modal rodoviário faria sentido fazer esse caminho? Né? Além disso, dependência de infraestrutura rodoviária, a gente sabe que tem a questão da capilaridade. Mas esse modal, ele depende de um ponto, que é a manutenção das rodovias. E a gente sabe que no Brasil, essa manutenção, infelizmente, ela é um pouco mais complicada. E isso pode aumentar o tempo de transporte, pode aumentar o desgaste do veículo, os custos operacionais de forma geral. Então, depende de infraestrutura rodoviária. Eu vou colocar, inclusive, aqui de manutenção da infraestrutura. Outra desvantagem, o impacto ambiental. O modal rodoviário, ele é um dos maiores poluidores, maiores emissores
de gases de efeito estufa. Além disso, com relação ao risco de acidentes, o transporte rodoviário está mais sujeito ao risco de acidente devido ao trânsito intenso. A gente tem também a questão da vulnerabilidade, que o veículo está exposto nas estradas, que pode causar atraso, podem roubar, né, aquela carga, então atrasos, perdas em geral. Passado, então, pelo modal rodoviário, a gente vai entrar agora no próximo, que é o ferroviário. Quais são as vantagens do modal ferroviário? Alta capacidade de cargas, que eu até já citei para vocês, que ele consegue transportar grandes volumes de carga. Então, ele é ideal, inclusive, vou colocar aqui, ideal para cargas pesadas e de grande porte. Por exemplo, produtos agrícolas, minérios, eles utilizam bastante o modal rodoviário. Menor custo para longas distâncias. Também falei para vocês que quando comparado com o rodoviário, o transporte ferroviário ele costuma ser mais econômico se eu estiver falando de cargas grandes, pesadas e uma distância maior. Eficiência energética, ele é mais sustentável que o rodoviário. Mais seguro em comparação ao rodoviário também. Ele tende a ser mais seguro, tem um risco menor de acidentes e a regularidade e previsibilidade. Os trens, em geral, eles têm horários fixos. Então, eles vão oferecer essa maior regularidade e previsibilidade no transporte das cargas, principalmente nos grandes volumes. Desvantagens agora. Menor flexibilidade em termos de rotas. A gente sabe que o modal ferroviário ele vai depender dos trilhos da estação e que nem todas as localidades vão dar acesso, vão permitir o acesso desse modal rodoviário. Imagine, se o modal rodoviário, que é o mais utilizado, ele tem a sua limitação, imagine toda uma estrutura ferroviária para esse modal em específico. É muito mais complicado, é muito mais custoso também. Necessidade de transbordo. O transbordo aqui, pessoal, eu estou falando no sentido de combinação com outros modais. O que acontece? O trem lá, ele vai descer, ele vai entregar a carga até o destino, mas do destino onde o trem deixou até o cliente final, digamos assim, ele vai precisar ser combinado com o outro modal, que muitas vezes é combinado com o modal rodoviário, no caso. Então, vou colocar aqui para vocês entenderem como combinação com outros modais. Infraestrutura limitada, a malha ferroviária muitas vezes ela é insuficiente, ela é mal distribuída, ela não passa por manutenção, tá? Então tem uma dificuldade muito grande de expansão, isso dificulta demais o uso desse modal em certas regiões. Custo inicial elevado. Existe um elevado investimento tanto para construir como também para fazer a manutenção desse modal. Tá? A gente tem o custo, por exemplo, com a locomotiva, custo com vagão, custo para fazer a manutenção de tudo isso, depois montar a estação, etc. Outra desvantagem, menor velocidade para curtas distâncias. Eu comentei com vocês que no caso de curtas distâncias, o ideal é utilizar o transporte rodoviário. Então, o transporte ferroviário aqui, ele é melhor aplicado, digamos assim, para as longas distâncias mesmo. Por quê? E para curtas distâncias, o transporte rodoviário ele vai ser menos competitivo em termos de velocidade em comparação com o rodoviário, principalmente quando há o manuseio adicional da carga. Ok, passei pelo rodoviário, passei pelo ferroviário, vou seguir agora para mais um, o aquaviário. Vantagens desse modal. Ele tem uma alta capacidade de carga, então, assim como o ferroviário, o aquaviário também é capaz de mover grandes volumes de mercadoria. Ele também é ideal para cargas pesadas, volumosas. Então, eu vou complementando aqui. Ó.
Ele tem um custo eficiente para longas distâncias. Novamente, se comparado com um modal como o rodoviário, ele é melhor para longas distâncias do que o aviário. Ele tem um menor impacto ambiental, inclusive, pessoal, ele tende a ser o mais sustentável em comparação com o rodoviário e com o ferroviário também. O menor impacto ambiental, vou colocar aqui, comparado com o rodoviário e ferroviário. Tenho também a redução no congestionamento rodoviário. Obviamente, o transporte aquaviário ele não vai passar pelo tráfego que pega nas estradas. Isso diminui esse congestionamento, ele não vai existir na realidade, né? Nenhuma redução. É que não existe o congestionamento rodoviário aí. E a versatilidade, porque o modal aquaviário ele pode ser usado para uma ampla gama de produtos. Então, eu posso utilizar desde produtos líquidos para fazer o transporte de produtos líquidos, como também para cargas a granel. Variedade de produtos. Implementando aqui. Desvantagens. Então, por outro lado, ele tem a questão da lentidão. Ele é mais lento que o modal rodoviário, que é o ferroviário. Ele também tem a dependência das condições climáticas, afinal, tempestade, um nevoeiro, pode interferir, vai afetar nas operações. Necessidade de uma infraestrutura portuária, não basta apenas eu ter, digamos que o navio lá que leve, é preciso também portos, terminais adequados, e isso demanda um elevado investimento em infraestrutura. E a questão da limitação geográfica. A gente sabe que tem regiões que não tem como utilizar, que não tem acesso a rotas aquáticas. Então, regiões sem área de rios, lagos e mares, acaba que esse modal ele não consegue ser utilizado. Modal aéreo agora, tá? Para tranquilizar vocês, olha, não são muitos não, tá? Temos o aéreo, o dutoviário e a gente já segue para um próximo assunto. E antes que vocês fiquem se perguntando aí, pô, mas eu preciso memorizar tudo isso, eu acredito que você vai concordar comigo. Muitos das vantagens e desvantagens que eu estou trazendo aqui para vocês são até um pouco intuitivas, concorda? É algo assim que se a gente for parar para analisar, para pensar, até no nosso dia a dia mesmo, poxa, será que para uma carga pequenininha vai fazer sentido eu enviar por um transporte aéreo? Para uma curta distância também, então eu preciso, sei lá, enviar de Pernambuco para Paraíba. Eu vou enviar por um avião, eu vou enviar por um navio, né? Para pensar. Então, essa questão da flexibilidade, da limitação geográfica, dos custos, tudo isso, eu acredito que você consegue até mesmo fazer uma interpretação da questão e assimilar esse conteúdo e acertar as questões fazendo essa análise do que a gente tem de conhecimento mesmo da vida. Mas uma dica que eu dou para vocês também é que você procure pegar essas tabelas que eu coloquei, tabelas não, né? Esses esquemas que eu coloquei aqui e faça a revisão, porque das poucas questões encontradas, a maioria foca realmente na questão do modal. Bom, falei bastante agora, vamos seguir para o aéreo para a gente finalizar essa parte e seguir para o próximo tópico da aula. Modal aéreo. O transporte aéreo ele é o mais rápido entre todos os modais. Isso já é um ponto aqui. Além disso, um detalhe com relação a essa rapidez dele. Isso faz com que ele seja ideal para cargas urgentes, perecíveis, medicamento, por exemplo, alimentos, tá? Menor riscos de avarias. As mercadorias são geralmente manuseadas de uma forma mais cuidadosa. Eu sei que pode parecer estranho quando você pensa na forma como o pessoal pega as nossas malas no aeroporto, mas eu juro a vocês que ele tem um risco menor de danos do que se eu comparar, por exemplo, com um transporte rodoviário. Acesso é um acesso global. O modal aéreo ele é capaz de conectar diferentes partes do mundo e de forma muito rápida. Então, a gente sabe que tem locais, por exemplo, se eu quiser enviar
um produto para a Europa. Eu não vou conseguir fazer isso através de um transporte rodoviário, ferroviário, certo? Outra vantagem, ele é mais seguro para as mercadorias, ele é considerado mais seguro em termos de processos mesmo de inspeção e de controle que acontecem para a entrega do produto. Consistência no prazo de entrega, então as companhias, assim como as ferroviárias, o modal aéreo, ele tem essa questão do horário fixo. Ele tem a companhia aérea, ela tem aquele horário determinado, então isso vai proporcionar uma maior previsibilidade nas entregas. Mas a gente tem as desvantagens também. Ele tem um custo elevado, então ele é mais caro, por isso que ele não é viável se eu estiver falando, por exemplo, de uma carga de baixo valor ou de grandes volumes. Limitação de peso e volume, ele tem restrição também com relação a peso e volume das mercadorias que podem ser transportadas, então ele é menos adequado. Vou colocar aqui. Menos adequado para cargas pesadas ou volumosas. Dependência de infraestrutura aeroportuária, é preciso aeroportos, terminais de carga e condições climáticas. As condições climáticas também vão interferir. Como eu falei, condições meteorológicas adversas, uma tempestade, um nevoeiro pode acabar atrasando o voo e, por consequência, as entregas também. E a gente vai entrar agora no último modal, que é o modal dutoviário. Eu não sei se vocês conhecem esse modal, ele não é, digamos que não é um nome tão comum no nosso dia a dia. Então, o dutoviário, gente, ele transporta fluidos e sólidos por meio de dutos. Se você puder dar um Google aí e pesquisar, eu acho que vai ficar mais claro para você conseguir visualizar como é esse modal. Ele tem esses dutos, a gente vê muito o modal dutoviário sendo utilizado para o transporte de petróleo, de gás natural também. Tá? Vantagens e desvantagens. As vantagens: eficiência de custo, ele é mais econômico em longas distâncias. Menor impacto ambiental. Quando esse modal rodoviário ele é planejado, ele é bem planejado, ele tem um menor impacto ambiental quando comparado com o rodoviário e com o ferroviário. Reduz a poluição, riscos de acidentes, a eliminação de gases de efeito estufa. A segurança também, ele é mais seguro, ele tem menos riscos de acidente quando eu comparo com rodoviário e ferroviário, porque o fluxo dele é um fluxo contínuo ali controlado. Menor necessidade de mão de obra. Claro que eu vou ter os custos iniciais para que eu faça toda a construção desses dutos, correto? Mas, posteriormente que eles estão prontos, a operação do duto em si, ela requer menos mão de obra e menos custos também de operação. Por fim, transporte contínuo. Então, ele é um transporte contínuo, ininterrupto, ele garante um suprimento constante e sem interrupções. E as desvantagens desse modal? Os altos custos iniciais, a construção do duto, como eu falei, né? Assim como eu precisar de uma maior mão de obra para a etapa de construção, e eu também vou precisar de um maior investimento. Vou precisar adquirir um terreno, construir estação de bombeamento, terminal, toda a infraestrutura do duto em si também. Flexibilidade limitada. Quando o duto está construído, ele é inflexível, tá? Eu vou ter que pensar em todo um projeto para que eu faça uma mudança de uma rota, uma expansão. Não é tão simples como um transporte rodoviário, que o cara tá lá no caminhão dele, epa, não deu para vir por aqui por essa rota, eu vou passar por essa, né? Ele não tem essa flexibilidade tão grande. Risco de vazamento é um outro ponto também, porque apesar dele ser considerado um transporte seguro, a gente sabe que existe o risco de vazamento, que por consequência pode gerar um risco de contaminação e riscos ambientais aqui que são muito significativos. Agora, quando bem planejado, de fato, ele tem uma segurança maior.
Dependência de regulamentação. Para o duto operar, ele passa por uma regulamentação, por uma análise muito rigorosa, e isso faz com que aumente o custo e atrasa também bastante os projetos. Além da limitação do tipo de carga. Por quê? Porque ele é mais adequado para líquidos e gases. E a sua aplicabilidade para outros tipos de produtos, ela é um pouquinho limitada. Vale ressaltar também, pessoal, que vocês podem ouvir por aí o termo transporte intermodal. O transporte intermodal é aquele tráfego misto. Assim. Eu vou botar aqui no slide, vou colocar aqui no slide para a gente deixar salva essa informação. Então, transporte intermodal. Ele é misto, ele envolve várias modalidades de transporte. Vamos seguir adiante, falar um pouquinho melhor do conceito de distribuição. Vejam, a atividade de distribuição ela é caracterizada pela entrega do material ao cliente. O processo ele é composto por duas fases, a fase de separação e a fase de expedição. Lembrando que se eu estiver falando de distribuição interna, aí sim eu estou falando da distribuição que ocorre dentro da operação, de todo o processo lá da empresa, para a formação, digamos assim, para a produção de um determinado bem. Mas aqui eu estou falando da distribuição com uma entrega do material ao cliente, o transporte para esse cliente, e ela é composta por duas fases, separação e expedição. Na separação, o que é que eu vou fazer? Eu vou remover, colocar aqui, eu vou remover itens do local onde estavam armazenados lá no meu almoxarifado, no meu depósito. Já a exposição, eu estou ali separando. Ah, o cliente pediu 10 grampeadores, 10 resmas de papel, eu comecei a separar. Na expedição, após a verificação do item, então a expedição ela inclui a verificação do item para liberação do transporte. E aí, com a liberação do transporte, vai ser direcionado para usuários internos, externos. O fornecimento ele pode ocorrer de duas formas. Ele pode ocorrer por pressão. Nesse caso, o envio ele é regular. Em que sentido? Ele acontece independente de solicitação. Então, independente da pessoa solicitar, o produto vai chegar. Ou por requisição, que aí o nome já dá um indício que há um pedido formal, né? Detalhado um pouco melhor essas duas fases da distribuição, separação e expedição, e as duas formas de expedição, de fornecimento que nós temos,
vamos falar um pouco agora sobre canais de distribuição e a estrutura física de distribuição. Canais de distribuição. Quais são os canais que a gente pode ver? Nós podemos ver 3 estratégias das empresas em relação aos seus canais de distribuição. Primeiro seria do fabricante diretamente para o cliente. Essa forma, essa estratégia, ela é mais utilizada quando a gente precisa de uma venda direta, como no caso de um novo produto, quando tem uma concorrência muito intensa, quando o próprio consumidor prefere comprar diretamente do fabricante. E aí o contato pode se dar através da loja, a gente vê muito isso, loja do fabricante. Também temos a possibilidade de mala direta, pode entregar em domicílio. Uma outra estratégia seria do fabricante para o varejista e depois para o cliente. Essa abordagem, essa estratégia, ela é utilizada quando o número de fornecedores, o número de consumidores, perdão, é elevado em um determinado território. Quando os produtos são perecíveis também, aí eles precisam de uma distribuição rápida. Quando o preço unitário ele é muito elevado, eu também posso fazer esse fluxo. Essa estratégia ela também é utilizada quando a gente tem uma ampla variedade de produtos e influência de tendência de moda. Então, nesse modelo, o varejista ele vai atuar como uma espécie de um intermediário para alcançar o maior número de clientes. A terceira abordagem é a abordagem que a gente mais vê, que é a do fabricante para o atacadista, depois para o varejista e para o cliente. Então, esse é o modelo tradicional, porque esse modelo tradicional de distribuição, que raramente é utilizado de forma isolada, ele vai se aplicar a bens de conveniência para varejistas independentes, ele pode envolver representantes que vão ajudar a empresa a alcançar o mercado, principalmente quando não é vantajoso manter uma estrutura própria de vendas. Falando agora da estrutura física de distribuição, nós temos a distribuição, ela atua como uma conexão entre a fábrica e o setor de vendas. Ela tem um impacto direto, tanto na eficácia dessas duas áreas, como também na própria lucratividade da empresa. Então, a estrutura de distribuição, ela depende do quê? Ela depende da natureza daquele negócio, das características daquele produto, daquele mercado que está sendo utilizado, de como a empresa opera também. Tudo isso influencia na estrutura de distribuição. E as empresas elas podem escolher 4 tipos de distribuição física ou de estruturas físicas diferentes, a gente também chama assim. Então, com relação à estrutura física de distribuição, eu posso ter um sistema de venda próprio, que é um modelo que é ideal para as empresas que realizam produções em massa e que precisam de uma distribuição rápida, principalmente para os bens de consumo dela. A gestão direta de venda, nesse caso, vai permitir um controle mais rigoroso sobre a apresentação do produto em relação ao cliente. Tenho também um sistema de vendas de terceiros, que aí, nesse caso, são utilizados produtos populares que possuem um apelo de venda natural, facilitando a comercialização desse produto. Então, muitas vezes aqui, a empresa ela opta por distribuir produtos de uma outra empresa, porque ela sabe que ele já é mais popular no mercado, desde que, obviamente, eles não sejam concorrentes diretos. Tenho também como estrutura física agentes representantes comissionados. Nesse modelo, ele é utilizado para produtos que têm uma produção mais lenta, para produtos de segmento de luxo, e aí o distribuidor, esse agente comissionado, esse representante comissionado, ele vai normalmente receber uma comissão pela venda e o desempenho dele ali está vinculado à margem dos produtos finalizados. E os distribuidores especializados são recomendados para produtos que exigem um uso técnico, como utilizado na indústria, em máquinas de hospitais. Esses distribuidores normalmente eles operam com um contrato de exclusividade para determinadas categorias de produto, garantindo que eles tenham um conhecimento técnico necessário tanto para promover como para vender efetivamente esses itens. Bom, falei bastante aqui, tá? Passamos então pelos principais pontos quando a gente trata de transporte e de distribuição. Eu separei algumas poucas questões com relação a esse tema. Por quê? Quando vocês forem resolver também, filtrar e analisar questões, vocês vão ver que infelizmente, a gente praticamente não tem questões sobre esse assunto. Então, separei algumas questões aqui mais recentes para vocês, pelo menos, sentirem o que é que pode ser
cobrado. E vocês vão perceber que são questões realmente bem recentes mesmo, o que pode significar uma tendência das bancas de começar a cobrar alguns detalhes com relação a esse tema de transporte e distribuição. Vamos lá para a nossa primeira questão. Ele pede basicamente, gente, que vocês analisem os itens. Então, para responder essa questão, eu já vou seguir para cada um dos itens, a gente já vai julgando como correto ou incorreto, tá? Como certo ou errado, e anotando aí na tela. Então, o modal rodoviário, apesar da sua predominância, apresenta desafios significativos, como alto custo de manutenção e de operação. Tá correto, tá? A manutenção da estrada para o modal rodoviário é algo que o poder público ele precisa estar constantemente investindo. São valores bem elevados, certo? E, de fato, a questão ela está certa nesse sentido, de que apresenta um desafio grande com relação a essa manutenção e também para que haja a operação do veículo. A gente tem também o desgaste na infraestrutura desses veículos. O gabarito aqui, gabarito não, perdão, né? A resposta aqui com relação ao item 1 vai estar certa. O 2. O modal ferroviário é ideal para o transporte de commodities em grandes volumes, pois possui ampla cobertura nacional. Veja só, a gente tem uma malha ferroviária que abrange todo o Brasil, como ele falou aqui. A gente tem uma malha ferroviária que realmente abrange todas as regiões. Vou até voltar aqui para a tela. Ele fala que possui ampla cobertura nacional. A gente tem uma malha rodoviária que abrange toda essa cobertura nacional? Claro que não, né? Então, o modal ferroviário, de fato, ele é bacana, ele é ideal para o transporte de commodities para grandes volumes, porém a cobertura no Brasil ela é limitada. Então, isso aqui torna a questão errada. Esse item aqui errado. Então, o item 1 certo, o 2 está errado. O 3, modal aquaviário, especialmente o transporte marítimo, é crucial para o comércio exterior, mas o transporte fluvial ainda é subutilizado nas regiões onde há potencial hídrico. Dentro do modal aquaviário, a gente tem uma série de transportes. E o transporte marítimo, de fato, ele é muito importante para o comércio exterior. É a principal forma da gente mandar e receber produtos para outros países, como por exemplo, para um outro continente, como a Europa. E o transporte fluvial, sim, ele ainda é subutilizado em áreas com hidrovias, como a região norte, por exemplo. Então, o gabarito aqui do item 3 ficou certo. Item 4. O modal dutoviário, além de ser eficiente para líquidos e gases, requer baixos investimentos iniciais. Gente, preciso nem continuar lendo, né? Eu falei para vocês o quê? Eu preciso construir o duto, eu tenho que ter bombeamento, eu tenho que ter toda a infraestrutura. Então, o custo inicial dele, muito pelo contrário, não é baixo, é bem elevado. Item 4 errado, o 5 agora. O modal aéreo é predominantemente utilizado para o transporte de cargas de alto valor agregado devido aos seus custos elevados. Sim, esse é um transporte que é mais utilizado mesmo para cargas de alto valor, cargas urgentes, devido ao seu custo elevado em comparação com outro modal. Então, para eu mandar uma carga, digamos, que tem um menor custo, não é muito vantajoso utilizar o modal aéreo. O que é que eu fiquei então? Eu fiquei com o correto A1, A3 e A5, não é isso? Então, qual foi o nosso gabarito aqui? O nosso gabarito foi a letra B, 1, 3 e 5. Vamos seguir em frente para mais uma. Ela diz assim: na escolha da modalidade de transporte para a distribuição, que visa transportar o produto do local de produção até o ambiente de varejo, tem-se no custo do transporte um fator mais relevante, no qual se caracteriza diretamente por o quê? Antes que vocês me perguntem sobre a banca em si escolhida para trabalhar essas questões, eu separei questões dessas bancas, vocês vão ver, porque a gente não tem realmente mais questões como o do Sebrae, por exemplo. Infelizmente, a gente não tem, é um assunto com pouquíssima incidência nas questões de prova.
Ainda assim, como eu falei, vocês perceberam, é um assunto tranquilo. Então, não deixa ele passar assim batido. Estuda, revisa, para você não errar uma questão tão boba, tão simples como essa. Bom, voltando para o que ele pediu, tá? Na escolha da modalidade de transporte para distribuição, que visa transportar o produto do local de produção até o ambiente de varejo, tem-se no custo de transporte um fator mais relevante, o qual se caracteriza diretamente por. Vamos analisar os itens. Então, aqui ele está falando de determinar o valor do frete. Vejam, essa já é o nosso gabarito, tá? O valor do frete ele é determinado com base em fatores, como a gente já falou lá no início da aula. Eu comentei com vocês que iria interferir características do produto, como o peso, o volume, as dimensões, e o prazo também da entrega iria interferir. Então, em tese, né, vamos dizer assim, esse é o nosso gabarito. Na letra B, ele fala focar nas condições da infraestrutura dos modais disponíveis. Embora a infraestrutura dos modais disponíveis seja relevante e afeta os custos de forma indireta, ela não é o fator principal que vai definir o custo do transporte. O fator com relação às características para determinar o valor do frete, as características daquele produto, eles têm uma interferência maior. Errado. Apresentar um tempo diferente de entrega para cada modal. O tempo de entrega ela é uma característica da operação. Ela vai influenciar também na escolha do modal, mas também não é o elemento que define diretamente o custo do transporte. Letra D. Exigir operações de carga e descarga nos pontos de expedição, transbordo e recepção que influenciam nos gastos com o deslocamento de produtos. Aqui também, tá? A gente não tem esse como um fator predominante. Vejam, o valor do frete ele é principalmente determinado com base em fatores como distância, peso, volume da carga, tipo de mercadoria, tá? Então, é isso que vocês precisam ter em mente. A gente tem que procurar a alternativa que mais diretamente vai refletir o custo do transporte, já que o frete representa essa quantificação financeira desse custo. E na letra L fala definir cada modalidade para cada modalidade maior ou menor número de viagens para transportar uma mesma categoria. Esse também não é o fator mais importante. Próxima questão de hoje. Ele fala assim, é o mais flexível, não necessita de balderação e tem tido historicamente custos bastante competitivos. Estima-se que 70% ou mais dos transportes do Brasil seja por ele. E ele pede para que você diga qual modal de transporte se refere. Bem tranquila essa questão, tá? Qual é o mais flexível? Quando ele fala que requer balderações, significa transferências entre diferentes modais. Então, ele não requer. E também dava para vocês matarem essa questão, tomando por base que ele fala que estima-se que 70% ou mais dos transportes seja por ele. Ou seja, você vê que a maioria, né, a grande maioria, está utilizando esse tipo de modal. Qual é aquele modal que eu falei para vocês que abarca a maior parcela de transporte do país? É o modal rodoviário. Por isso que o nosso gabarito aqui foi a letra A. Bom, finalizamos por aqui mais uma aula. Espero que vocês tenham conseguido compreender todos os pontos, como eu falei lá no início da nossa aula. Se alguma parte não ficou clara o suficiente, fala com a gente para a gente esclarecer todas as suas dúvidas e a gente se encontra na próxima aula.